Fala pessoal, beleza? Aqui é Bimacel, com meu amigo Ricardo Pavão. Estamos começando mais um programa The Rocks on the Radio. The Rocks on the Radio. Pela Urban TV. Pela Urban TV. E onde é que a gente tá? A gente tá no Paraíba. Olha isso aqui, ó. Tem só alguns tonéis de cerveja. Uma fábrica de cerveja, pessoal. Sabe o que é isso? Cara, a gente tá numa fábrica de cerveja, a melhor cerveja de Florianópolis, no Castrum Brew Pub. E hoje aqui a gente tá tomando uma IPA? Não, uma Red Ale. Red Ale, desculpa. Saúde. Red Ale. Eu vou até chamar a minha amiga Kátia. Kátia, vem cá. Vem cá. Tudo bom com vocês? Tudo bom, Kátia? Tudo Aqui. certinho. Tá pegando aí, diretor? Kátia, fala um pouco dessa cerveja aqui. Essa cerveja agora que vocês estão tomando é uma Red Ale, é uma cerveja da escola inglesa. E como toda cerveja da escola inglesa, ela é voltada para o malte. Nesse caso aqui, maltes caramelo. A gente se inspirou um pouco nas bitters, ela é um pouquinho mais amarga no fim para não ficar enjoativa. Cara, eu vou dizer assim, ó. Curtiu? Eu sou um cara mais conservador, assim, e sou da cerveja mais suave. E eu tô tomando essa aqui, ó. Muito boa. Bom. Maravilhosa. Então, Agradecer pela paciência, né? quero te agradecer, Kátia e César. O César tá lá, ó. Um grande roqueiro. Curte rock and roll. E abriu esse espaço aqui pra gente gravar na Castrum Brew Pub, aqui em Coqueiros, no Abrão. De terça a sábado, a partir das 5 horas da tarde, das 17 horas, você pode vir aqui. São 10 torneiras de cerveja. Essa fábrica maravilhosa, você vai poder curtir, tomar a cerveja. E lembrando, beba com moderação e se for dirigir, não beba. É isso aí. Né? Com muita responsabilidade. A gente, como estamos com as nossas esposas aqui, né, a gente está bebendo e elas depois vão nos levar para casa. E aqui tem você vai curtir esse pub com a cervejaria aqui. Você vai poder curtir a produção aqui do local, nesses tonéis. E a recepção mais que luxuosa e maravilhosa do César. César, rock and roll, irmão. E da Kátia. E hoje nós estamos aqui com a Red Ale, essa cerveja inspirada... Cadê meu... Aqui, meu Deus do céu, caiu. Essa cerveja inspirada na Inglaterra, né? Red Ale. Hoje, apesar da gente estar tomando uma cerveja inspirada na Inglaterra, né, nos pubs ingleses, a gente vai falar sobre uma banda brasileira. Hoje vai ser... Mas que bebe muito na fonte do rock inglês, pelo menos no início, Isso. que é... Não, até hoje. Até hoje, né? Mas depois misturou lá com caribenho, com africano e tal, mas que lá no início bebeu muito na fonte do The Police... E aí por diante, que é... Hoje vamos falar do Paralamas do Sucesso, nosso querido Paralamas do Sucesso. Cara, que já fizemos quantos programas dele já? Que é um meio suspeito a gente falar de Paralamas, né? Mas aqui, este ano de 2023, a gente comemora os 40 anos do lançamento do primeiro disco do Paralamas do Sucesso, que é o Cinema Mudo. O que a gente pode falar de cinema mudo, Bi? Bastante coisa. Né? Que a gente talvez não tivesse tempo para falar. Nós vamos ter que resumir, é claro. Né? Inclusive fica aqui a gente tem recebido algumas mensagens, né, nossas redes sociais, de amigos também, de conhecidos, pedindo especiais sobre Paralamas do Sucesso. A gente está bolando alguma coisa nisso aí, né, Pavão? Como é que a gente vai fazer de repente? Porque o problema do Paralamas é que é uma banda que ainda existe, graças ao bom Deus. E a discografia muito grande, extensa. E um programa não dá conta de falar, nem né? pensar. Por isso que a gente vai se ater ao primeiro disco, né? Com esse modelo agora que a gente está fazendo, um programa mais curto, então bate-papo. A gente está pensando em fazer vários programas do Paralamas e for contando um pouco da história por programas. A gente está vendo alguma coisa desse tipo. Mas Cinema Mudo é o primeiro disco deles, de 83. Eles começaram a gravar e fazer shows em 82. Mas o disco em si saiu em 83, né? Ali pelo início de 83, janeiro de 83. E é um disco que
A sonoridade, muita gente critica e realmente não é muito boa a sonoridade. Ela deixa um pouco a desejar, porque na época não se tinha muito capricho eu tô falando de 40 anos atrás, né, cara? Não, e era assim, ó, era pasteurizado, né? Era produzir e vender. Naquela época, todo mundo estava no mesmo nível, assim, ó, vamos vender e ver o que dá. O Paralamas se destacou depois. No mesmo nível em termos, né? Porque Herbert Viana era um músico... Não, mas isso foi depois, estou falando assim, acima mesmo nível da média, que né? Produzir e vai vender, vai vender, sim, né? Então, daí depois foi ficando os melhores. O primeiro disco foi produzido pelo Marcelo Susequin, que é um cara, um dos grandes produtores do rock brasileiro. Ele tocou em várias, ele era músico de estúdio, tocou várias bandas. O Susequin. Foi sideman de várias bandas. Foi também guitarrista do Erva Doce. Erva Doce. Amante Profissional. O Susequin foi guitarrista do Erva Doce. Boa lembrança. Boa lembrança. Amante Profissional, Venenosa, Cobra Venenosa. Erva Venenosa. Erva Venenosa. E assim por diante. Então, assim, é um bom produtor. E o Paralamas, ele gravou músicas autorais, porém, das músicas que ele gravou, 2 foram participação, uma era do Renato Russo, que é Química, e a outra é Encruzilhada, se eu não me engano, Encruzilhada, depois eu vou ver, eu acho que é Encruzilhada, agora eu não me recordo, que é Herbert Viana e Renato Russo, a letra. Encruzilhada é deles, e tem uma outra música que foi gravada pelo o Traje a Rigor, né? Que é Inútil. Isso, Daí Só que foi gravado lá mais pra frente, né? Mais pra frente. Mas assim, ó... E Química. E Química, por que eu falei de Química? Porque a gravadora ouviu aquela música, a primeira versão de Química do mercado foi do Paralamas. Sim. Porque daí, ouvindo aquela versão, a gravadora assim, opa, que banda é essa? Que música é essa? É do Renato Russo, de Brasília, banda de Brasília. Daí que eles foram buscar o Legião Urbana. O Química, o Herbert Viana, isso nós estamos falando de 83, né? Só que o Herbert Viana já frequentava a cena um pouco antes e tal. E ele era um músico um pouco acima da média. Sim. Um pouco eu estou sendo conservador, né? Ele era muito acima da média de toda aquela geração dele dos anos 80, né? Como guitarrista, né? O nome da música com o Renato Russo é O Que Eu Não Disse. O Que Eu Não Disse. O Que Eu Não Disse. Que é uma baladinha. Não chega a ser uma balada, e a letra realmente tem uma pegada diferente do que a do Herbert. Dá pra perceber ali um quê de Renato Russo, né? E Química é bem mais Legião Urbana do que... Na verdade, não é nem Legião Urbana, é Aborto Elétrico, né? Isso. É bem mais Aborto Elétrico do que... E o Renato o Herbert Viana, de certa forma, foi um meio que tutor da Legião Urbana, né? Pô, quem viu o filme Somos Tão Jovens, tem a cena lá do Herbert Viana falando com o Renato Russo, falando, bicho, você tem que fazer isso, não sei o quê. Porque o Legião Urbana lança o primeiro single deles em 84 e eles já tinham lançado um ano antes, né? Esse disco que a gente está falando aqui, que é o Cinema Mudo. E o Herbert Viana, já naquela época, já era um músico mais qualificado, digamos assim, em termos técnicos, né? Como guitarrista. Bem diferente do restante dos outros. O próprio Renato Russo, que no início era quem tocava baixo. Como músico, como técnico, como técnica de execução de instrumento, não era nenhum, nunca foi e nunca seria. Fazia o básico do básico. Enquanto que o Herbert Viana até hoje é um músico, um instrumentista, digamos assim, né? Não um músico, né? Mas um instrumentista diferenciado em relação aos outros daquela geração dele. E o Cinema Mudo, dito pelo próprio Herbert Viana,
tecnicamente não é um disco assim primoroso em relação à técnica de gravação, Sim. até própria execução, né? Mas que para a grande massa né, de quem estava na porra, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, tu tinha 19 já, né? Não? Quantos anos tu tinha, pô? Em 83? 23? Eu tinha 11 anos. Tá. Né, para aquela época lá que a gente tava carente de bandas brasileiras, né, para nós, mas ele, como músico, ele nunca foi fã do trabalho final daquele... Não, né? nenhum deles. Eles respeitam. Eles falam registro, isso, né? É um registro, tanto que um pouco anos depois eles regravaram o grande sucesso do disco Vital e Sua Moto, né? Que foi um dos maiores sucessos do Paralamas até hoje, que foi o primeiro que estourou, né? Eles mandaram lá a fitinha lá para a Rádio Fluminense lá tocar, Vital e Sua Moto. Eles regravaram essa versão no disco chamado Arquivo, que tem duas inéditas. 90 e alguma coisa, sabe? 91, 92, e eles regravaram Vital e Sua Moto, que aliás ficou uma versão melhor do que a original. Ah, lá, sim, tinha, né? Mas é um disco que teve sucessos. Me ajuda aí, Pavão. Vital e Sua Moto foi o primeiro sucesso. Vital e Sua Moto, próprio Cinema Mudo. Patrulha Noturna. Tinha uma música que não fez muito sucesso, mas que é importante mencionar, que é a Vovó Ondina. Vovó Ondina, gente fina. A Vovó Ondina era a avó do Bi Ribeiro. Baixista. Isso vale retornar lá nos primórdios da formação do Paralamas do Sucesso, que o Paralamas do Sucesso, o coração, o cerne do Paralamas é Bi Ribeiro e Herbert Viana. Eles que criaram. Que eram amigos da época de Brasília. Porque eles moravam... Muita gente não sabe, ou algumas pessoas não sabem, que o Paralamas é uma banda binacional? Não, bicitadina? É porque o pessoal diz que é uma banda de Brasília, ele não é. Ele é carioca, né? Porque eles se conheceram. Primeiro que o Herbert Viana... a tocar juntos. O Herbert Viana é paraibano. Paraibano. E o Bi Ribeiro nem sei, é carioca. Mas eles se conheceram em Brasília porque os pais... O pai do Herbert Viana era militar. Piloto. Era piloto da aeronáutica e o pai do Bi Ribeiro era diplomata. Isso. E eles se conheceram em Brasília. Eles moravam na mesma quadra e o Bi Ribeiro e o Herbert Viana se conheceram lá e ficaram amigos em função de morarem na mesma quadra, de frequentar no mesmo colégio. E o Herbert Viana já tocava violão, tal. O Bi Ribeiro também tocava violão, mas não tocava tão bem quanto o Herbert Viana, então ele acabou indo para outro. Se bem que lá em Brasília eles dois tocavam violão. Aí, olha só, cara, como o destino é generoso, né, cara? Vai contar a história Os dois acabaram indo para o Rio de Janeiro, os pais dos dois foram para o Rio de Janeiro e os dois foram para o Rio de Janeiro. E como eles já se conheciam de Brasília, eles também foram morar no Rio de Janeiro, também próximos, lá, sei lá, Ipanema, Leblon, onde todo mundo ia morar. Foi Ipanema. Né? E aí o que aconteceu? Ele disse, cara, negócio é o seguinte, o Herbert falou assim, nem que eu tenho que torcer o teu braço, quebrar o teu braço, mas para comprar um baixo pra gente fazer, porque lá do Rio de Janeiro a cena era outra, né? A cena era outra, tinha mais gente tocando e tal. O que estava acontecendo era do Rio, a Blitz era do Rio. Né? Porra, aí assim, Circo Voador, Rádio Fluminense, e aí eles lá nessa cena, o Herbert falou assim, cara, nem que eu torça o teu braço, mas tu vai comprar um baixo pra gente começar a tocar. E aí se juntaram com um outro amigo deles, que era o Vital, de Vital e Sua Moto, pra fazer uma banda. O baterista, né? E fizeram a banda. Fizeram até alguns shows. Fizeram alguns shows, tal, só que o Vital queria saber de moto, que é o maior sucesso desse disco Cinema Mudo é Vital e Sua Moto, que até hoje é tocada e é uma música muito boa, música legal pra caramba, né? Que eles tocam até hoje. E só pra relembrar ali que também teve uma época que o Herbert Viana não era vocalista. Ele era só guitarrista
E ele tinha 3 caras, amigos deles, que cantavam. Então era uma banda com baixista, guitarrista, um baterista e 3 vocalistas. Era meio que titãs assim. E daí quando eles quiseram começar a fazer composições próprias, somente, que era o momento, os 3 vocalistas, não é isso que eu quero, um foi ser engenheiro, outro advogado, eu não quero ser isso. E daí o Eric Viana falou assim, então eu vou cantar. Tanto que ele nem é um bom cantor, né? A gente já viu vários shows deles. Dito isso por ele mesmo, Por ele mesmo, né? Então o que acontece? Ele chegou, e eu acho que onde tu quer chegar sobre a vovó Undina, onde é que eles ensaiavam? Eles ensaiavam na casa da avó Undina, que era a avó do Bia Ribeiro. Em Copacabana. Em Copacabana. E aí... E ouçam a letra. Ali ele descreve exatamente o que acontecia, que a polícia chegava, a vizinha reclamava, e dava todos os problemas. E a vovó Undina ali, ó, segurando firme. Que é, exatamente, se você escutarem a música, fala assim, silêncio, meninos, toque mais baixo, que é os vizinhos, não sei o quê, e aí a polícia são tantos soldados contra uma vovó, porque a vovó tava lá negociando com os policiais, não, pô, mas os meninos, o barulho pode ser até às 10 horas, estão tocando aqui de tarde, e a vovó Undina, obrigado vovó Undina, que foi lá e peitou os policiais e deixaram os Paralamas tocar. Só que antes disso, o Vital, que nós também temos que agradecer porque saiu da banda, e entrou o João Baroni. Baroni. E saiu eles marcaram um show Era um festival da Faculdade Rural Fluminense. E ele simplesmente não apareceu. Ele não, na verdade, ele já tinha dito, eu não vou. Daí, em cima da hora, e o João Baroni, eles tinham amigos em comum, eles eram amigos do irmão do João Baroni, se eu não estou enganado, chamaram, eu conheço um cara. Não, e aí no dia do show, alguém, não sei quem, falou assim, cara, tem esses caras aqui que tem uma banda, só que eles estão sem baterista, tu topa tocar com eles? E eles nem se conheciam, né? Não. Nem se conheciam. Disse, não, tá, e o João Baroni não se fez de rogado, tá, pô, beleza, vamos tocar. E aí meio que ensaiaram lá na coxia da... E eles tinham sido desclassificados do festival, né? Esse festival da faculdade da faculdade rural lá do Fluminense, só que eles iam dar uma canja lá, tal, não sei o quê, e aí eles tinham que ter um baterista porque não tinha baterista. E aí o João Baroni, e assim, aquelas coisas divinas, né? Que a gente não sabe como que acontecem, por que acontecem. O João Baroni foi apresentado para ele, eles tocaram e aquilo ali se transformou numa energia e uma coisa que... De uma banda espetacular que está até hoje. E vamos fazer um registro aqui. Faz um esforço de memória e me diz qual a banda que tem 40 anos de história, de estrada, que tem a mesma formação nos 40 anos. E estou falando isso não só no Brasil, no mundo inteiro. Qual que tem? Você que está em casa, faz esse exercício. A banda com 40 anos que tem exatamente a mesma formação. Desde o primeiro disco. Desde o primeiro disco até agora. Eu pensei no Rush, só que, claro que já acabou, né? Mas o cara morreu, né? Só que o primeiro disco não foi com o Newport. Então o primeiro disco foi com um cara que ficou doente depois, né? Eu nem sei o nome dele. Eu também não sei. Então realmente eu não sei. Cara, Beatles ok, mas Beatles não durou 10 anos. Rolling Stones... Não, já não é porque... já saiu o primeiro guitarrista lá que... Tem uma banda que tu gosta pra caramba que talvez possa... tem o U2. U2. O U2, não sei quantos anos o U2 tem. Por aí mais também. Ou menos isso. Quanto tem o U2? É mais ou menos isso, ou diretor? O U2, acho que o primeiro disco foi de 82. Foi 81, né? O U2, né? Depeche Mode tem mais de 40 anos também. Mas Depeche Mode não é banda de rock, né? Não é, né? Olha, vamos dizer que está sendo... Vamos considerar. Mas saúde. Vamos voltar então. Realmente o Pavão... Não. E outra coisa, com o mesmo empresário. É o mesmo empresário. Desde sempre. Que é o Zé Fortes. Zé Fortes. Que é o quarto Paralama. Exatamente. Que é um documentário espetacular. Que tem fica o risco, vocês que gostam de Paralamas, tem uma coisinha piscando lá, ó. É tu, não? Não preciso me preocupar?
Não vai Então tá. explodir? Então tá bom. O Zé Fortes era amigo do Herbert Viana. O Herbert Viana pegava carona com o Zé Fortes de Fusquinha para ir para a faculdade, que eles eram... eles faziam a mesma faculdade de arquitetura. E o Zé Fortes tinha lá um Fusquinha com um toca-fitas e ele botava assim lá e o Robert, porra, mas os caras têm o mesmo gosto musical que eu não sei exatamente o que eles escutavam. Sei lá, deve ser Deep Purple, Led Zeppelin, um monte de coisa tal lá, né? Dos brasileiros aqui deve ser Mutantes, sei lá. Só que o Zé Fortes não sabia porra nenhuma de música. Não sabia tocar, não sabia. Daí ele assim, porra, o Zé Fortes, né? Cara, tem um jeito de eu ficar perto da música sem saber tocar, né? Porque eu já não sei tocar, não sei cantar, não sei fazer nada, né? Que aí, quando eles começaram a fazer a banda, o Herbert Viana falou assim, cara, se a gente precisar de um empresário, já tem o cara. Aí já tinha o Bi, já tinha o João Baroni e tal. Se quer o meu amigo aqui. E o Zé Fortes assumiu a questão de empresariar a banda, de fazer show, de né, negociar show e tal. Cara, então ele tá desde antes de 83 até agora. E detalhe, o Zé Fortes, ele não é empresário. Hoje ele é sócio da banda, né? E ele não é empresário só do Paralamas, porque ele também tem uma produtora. Tem outras bandas, e ele já agenciou várias outras bandas, inclusive Roupa Nova. Roupa Nova? Bandas, sim. Isso eu não sabia. Não foi por um período longo, mas ele hoje... Mas ele já fez trabalhos para Roupa Nova. Já fez, já produziu. E no Paralamas ele é considerado o quarto Paralamas, porque na verdade ele é sócio, ele está dentro do CNPJ lá e tal. Então, quer dizer, o que o Paralamas ganha, né? Aliás, veja esse documentário que é muito bom. Chama-se Os Quatro Paralamas. É muito bom. É muito bom, chega a ser emocionante os relatos ali. Para quem gosta. Para quem gosta de Paralamas. E assim, ó, voltando um pouco. Voltando ao cinema mudo. É um disco que não foi uma venda. Não foi um sucesso de venda, não. Quanto que ele vendeu? De início foi em torno de 15 mil cópias. Cara, 15 mil era nada, E um pouco depois do segundo disco, que é o Passo do Lui, daí ele vendeu mais. Ele chegou a quase 100 mil cópias. O segundo puxou o primeiro, né? Porque o segundo é um uma obra de arte, né? É uma obra-prima aí do rock brasileiro, que a gente já falou até algumas vezes e podemos falar mais depois. Mas ele puxou um pouco, daí foi para quase 100 mil. O disco de ouro é 100 mil. O cinema mudo? Ele não chegou a 100 mil ainda. Não, naquela época, né? Hoje talvez tenha... Teria que dar uma olhada, né? Mas, então, é um disco que mais serviu muito para iniciar uma carreira do Paralamas que está até hoje. E tem músicas excelentes. Ouvindo para fazer o programa aqui, a gente, eu tava lembrando quando eu peguei esse disco pela primeira vez de ouvir, que não foi o primeiro disco do Paralamas que eu tive, foi o segundo, o primeiro foi Pastuli. Né? Como todo mundo. Eu ouvi o disco do início ao fim. Eu gostava de todas as músicas. Não só das que tocavam na rádio, que na época se tocavam, as músicas se tocavam tudo em rádio. Eu ouvia todos os... Eu ouvi todos também. Então lá. Tem uma música instrumental. Tem. Que é a Volúpia. Não, a Volúpia não é instrumental. Não, é outra. Volúpia é outra música. Mas eles têm uma música instrumental. Chopstick. Chopstick. Eles têm Vovó Ondina, que é um bluesão assim, né? Um rhythm and blues. Tem Vital e Sua Mota, que é um rock reggae. Que daí, falando rapidinho assim, o Paralamas ele já mostrou que veio que fazer rock, que a pegada é o rock no disco dele, só que ele já botou tempero de ska, de reggae ali, porque não todas, mas o próprio Vital tem, né? Que é meio reggaezinho rock, né? Patrulha Noturna. Patrulha Noturna, Patrulha Noturna já é mais meio Legião, né? Mas Cinema Mudo também tem alguma coisa. Vovó Ondina é blues, mas tem uma... Então, assim, eles já começaram a botar. Daí eles começam a... que aí mostra a versatilidade deles, né? Então, eles têm blues, eles têm rock, eles têm reggae, e o que a gente falou no início do programa... Tem meio um pouco de punk. É que a influência a química é meio punk, né? A influência do inglês dele, eles são declarados, influenciados pelo The Police. Todos eles, né? Não só isso, mas muito. E o The Police é muito influenciado do quê? Não só no rock, no ska, no reggae, nas músicas africanas. Então,
é inerente, é uma coisa natural ali, né? Então eles já mostraram ali o que era o que vieram, e no Passo do Luiz eles não, nós somos isso. Onde tem óculos, meu erro, fui eu, romance ideal, Scar, só no lado A. Bom, infelizmente acabou o nosso tempo, a gente poderia ficar aqui e a gente vai voltar ao tema Paralamas do Sucesso, porque a gente não esconde de ninguém que Paralamas é a nossa banda favorita? É uma das. É uma das? Uma das. Bastante. Brasileira com certeza, né? E a gente quer convidar vocês para virem aqui no Castrum Brew Pub. Vão ser excelentemente bem recebidos pela Kátia, pelo César. E hoje a gente está aqui tomando uma Red Ale. E se você for dirigir, não beba. E se for beber, beba com moderação. Isso aí, não tá? vamos exagerar. Então aqui de terça a sábado, a partir das 17 horas, aqui no Abraão, Castrum Brew Pub. E também nós queremos agradecer ao nosso patrão, Actoro, ao Gringo, que é o nosso patrão da Actoro, Escola de Formação de Atores, e ao Luiz, que fornece, olha só, cara, que camiseta legal, cara, hein, velho? Essa aí tá tua cara. Essa aqui eu vou ter que levar pra casa. Luiz, perdeu. Essa aqui é minha. Na Root Records, no RS, a loja mais completa quando se fala em discos de rock and roll, vinil, DVDs e CDs. Roots Records no ARS e aqui Castrum Brew Pub. Semana que vem a gente está de volta. Quais são as nossas redes sociais, porra? @the.rockradio. Lá tem o endereço do YouTube para ver os nossos vídeos. E semana que vem... E também tem a Urban Play. A Urban Play, não esqueça de acessar e baixar o aplicativo Urban Play. É isso, né, diretor? Baixa lá, né? É só baixar nas lojas Urban Play. Você tem lá o aplicativo do Urban Play e pode assistir todos os nossos episódios no Urban Docs. É isso, né? Urban Docs, você assiste todos os episódios de The Rocks and the Radio desde lá de 2020, quando a gente começou a gravar este modesto programa de rock and roll. Então não se esqueça, semana que vem a gente está de volta, The Rocks on the Radio, na Urban TV, todos os sábados às 19 horas. Às 19 horas, o Rock Salva. O Rock Salva.